Estamos de volta para mais um episódio de Gastronomia Descolada. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. Nessa série de conversas, dou dicas quentes, verdadeiros achados em diferentes pontos da cidade. É um prazer ter você aqui comigo. Nosso papo agora é com Cláudia Rezende, da Zestzing Padaria Artesanal. Aliás, a segunda melhor padaria da capital paulista, como registra a mais recente edição de Veja São Paulo Comer e Beber. Na loja, ganham destaques os pães de fermentação natural. Muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, Arnaldo, por ter me convidado para a gente bater esse papo. Estou muito feliz. Eu também de ter você aqui conosco para falar de uma coisa que eu amo, que é pão, né? Então vamos dar início por uma pequena preciosidade da sua vitrine, o pão de cranberry e nozes, que é o verdadeiro achado da sua produção diária. É uma delícia que esconde sob a casca crocante e firme uma combinação, digamos, inusitada. Como surgiu a ideia para esse pão? Aliás, que não é doce. Exatamente. Eu faço uma linha de pães de fermentação natural e o Campanhe da Casa é a base de uma das linhas. Que o Campanhe da Casa tem farinha de centeio, farinha integral e a farinha branca, todos de fermentação natural. Aí eu falei, não, eu preciso agora dar uma incrementada, criar uma nova linha para eles. Aí eu juntei o cranberry, que eu adoro, com as nozes. E a outra versão é o figo e castanha do Pará. Então foi uma coisa meio de gostar e juntar uma coisa agridoce com uma nuts, né? Uma noz, como a noz no caso, né? Para ter a crocância lá dentro. E foi isso, e foi meio no testando, e muita gente adora ele. Mas é muito engraçado, porque tem muita gente tem dias que eu vendo só o figo e castanha do Pará, tem dia que eu vendo só o cranberry noz, é uma coisa muito engraçada. Seus pães são da dita fermentação natural. Você pode explicar que processo é esse para quem é leigo como eu e que não entende do que está se falando? Bom, a fermentação natural é um processo que a gente não usa o fermento biológico, é um processo que a gente usa só farinha e água, e é um bichinho, vamos dizer assim, que a gente vai criando todo dia, alimentando só com água e fermento. E ele vai evoluindo, todo dia eu alimento ele de manhã e de noite, e é ele que faz o meu pão crescer, como se fosse o fermento biológico que a gente compra no supermercado, Só que a vantagem da fermentação natural é porque ela baixa o índice glicêmico dos pães, porque ela quebra o amido e os açúcares, né, que ajudam a gente na digestão, ajudam baixando o índice glicêmico, enfim, só tem benefício nisso. Claro que é um processo muito mais demorado para o pão. O fermento biológico você usa, já fermenta rapidamente. Já a fermentação natural é um processo que eu posso levar 4 horas para fermentar uma massa, para depois eu modelar o pão e depois demorar mais algumas horas. No meu caso, eu deixo a noite inteira fermentando na geladeira. Tudo isso vai me dar muito mais aroma, muito mais sabor, né, para o pão, e também essa vantagem da digestão. Além dessa fermentação natural, você trabalha com uma linha de folhados que são conhecidos como viennoiserie. Pode explicar como são feitos esses folhados? É assim, eu tenho 2, vamos dizer, linhas, né, na padaria. Uma são os pães de fermentação natural, que eu estudei fui para a Califórnia aprender mesmo ali de verdade, porque eles são os papas, né, do sourdough, sourdough é a mesma coisa que levain, a mesma coisa que fermento natural. E a outra linha Viennoiserie, eu fui para Paris, fui estudar na Le Notre, que é uma boutique vamos dizer, de confeitaria, de patisserie, né, e eu sempre tive uma paixão, uma fissura, assim, por croissant, folhados, que também, no meu caso, eu levo 3 dias para fazer um croissant. Então, um dia eu faço a massa, aí essa massa vai dormir na geladeira, para que os aromas
evoluam. No dia seguinte eu vou fazer a laminação com manteiga, então você tem uma placa de manteiga que você vai dobrando esse croissant, no caso eu dobro 3 vezes, você faz uma dobra, põe na geladeira, faz outra dobra e assim por diante. E aí no final, no fim do dia, eu modelo os croissants, os folhados, e eles vão dormir na geladeira e eu só vou assar no dia seguinte, fermentar e assar no dia seguinte de manhã. Então é um processo, no meu caso, é um processo muito demorado, o que eu acho que só traz benefício, né? Seu croissant é um dos melhores da capital paulista, se não for o melhor. Como você conseguiu esse equilíbrio, né, com a manteiga, enfim, porque tem uma textura muito boa. Como se consegue isso? A laminação, eu diria que é assim a parte mais importante. Então, assim, não é de um dia realmente quem quer aprender a fazer croissant. Não é de um dia para o outro. Eu apanhei muito, ralei muito, estudei muito, porque mesmo tendo feito o curso, quando chega na hora do vamos ver, é outra coisa. Para ter uma ideia, eu fiz durante 3, 4 anos, eu fazia na mão os croissants, com um rolo na mão. E quando eu abri a padaria aqui na Alameda Tietê, né, aqui na rua, que não era mais na minha casa, porque até então eu fazia tudo em casa. Eu comprei uma laminadora. Eu apanhei também, porque a laminadora mudou totalmente o processo, foi um novo aprendizado. Então, assim, tem toda o tamanho que você abre a massa, a temperatura, uma das coisas mais importantes é a temperatura da massa com a manteiga. Então, o casamento das duas tem que ser numa temperatura muito específica. Se eu tenho uma manteiga muito mole, ponho numa massa gelada, acabou a laminação. Por exemplo, teve um dia que a massa, minha massa não, a manteiga, ela chegou meio a ficar derretida e gelou de novo. Quando eu fui colocar ela na massa, eu não tinha visto que aconteceu isso com a placa de laminação, porque foi um auxiliar que tinha feito para mim. E aí, quando eu fui colocar na massa, ela quebrou inteira. Então, aí perdi toda a folhagem bonita, entendeu? Então, assim, é muito, muito técnico, né? Você tem que atentar para todos esses passos. Nos dois casos, tanto a fermentação natural quanto os folhados, né? É uma ciência precisa, precisa ter muito rigor? Olha, assim, o mais importante, eu acho, na panificação é você entender os processos, porque tem muita gente, assim, estudar a teoria para você entender todos os processos. Por que quebrou a manteiga? Entendeu? Você tem que saber que se a manteiga derreteu, isso você tem que entender que foi por isso. Porque senão fica aquela coisa do erro e acerto. Tem muita gente que faz pão, tipo, os pandemias, né? Que muitas vezes, acho que a maioria não entende. Tem muita gente que vem na padaria e me pede levain. Aí eu falo, você vai fazer pão? Aí ela me pergunta, como eu alimento? Então, não faz muito sentido, né? É melhor ela ir lá na padaria e pegar o levain já pronto do que ela ter que fazer uma vez a cada 15 dias, entendeu? Então, ela tem que entender que se ela guardar o pão na geladeira, você vai deixar o pão mais ácido, com um sabor mais de vinagre. Então aí, por exemplo, cada padeiro escolhe quando você conhece, né? Você escolhe o seu nível de acidez do pão de acordo com o seu paladar, só que você tem que saber como fazer isso. O que significa que se você eu alimento, por exemplo, 2 vezes por dia e jamais coloco na geladeira porque eu quero um sabor mais lático, mais para o iogurte, não quero aquele sabor de vinagre, que é aquela coisa muito exagerada de quem pôs o levain, o fermento na geladeira, entendeu? Tem muita gente que... Então, tudo isso acho que é bem técnico, né, eu diria. Mas não é como acho que a confeitaria. Quer dizer, a vinoiserie sim, porque é bem preciso, mas o pão já é uma coisa um pouco, talvez, mais solta, né? Ele varia muito cada dia, depende da temperatura. O pão, por mais que você ponha a mesma medida todo dia, ele vai ter uma mudança incrível por causa desses
fatores, mas o importante é você entender isso. Você contou que antes de ter a padaria, você vendia e fazia os pães em casa, né? O que te levou, te deu o estalo de abrir a micropadaria, né? Que é uma padaria pequenininha, e eu queria saber quantas pessoas trabalham contigo lá. É assim, eu trabalhava em casa, aí um dia o Arnaldo Lorenzato, a revista Veja, me convidou para fazer uma capa de revista junto com os padeiros, uma nova fornada de padeiros, e isso virou assim um tsunami na minha vida, porque depois dessa capa, assim, eu não conseguia, a quantidade de motoboy que vinha na frente da minha casa, e eu passava o dia inteiro no WhatsApp vendendo pão, e não sabia se fazia pão, ou se eu vendia, ou se eu atendia o WhatsApp, foi uma loucura. E aí eu abri a padaria por conta disso, porque não teve jeito, a coisa aumentou muito de volume, né? Mas você precisa contar que essa capa, né, na realidade, era uma capa de uma grande aposta. A própria Isa Tavares, que ganhou a última edição de Veja São Paulo Comer e Beber, foi a padaria campeã, não tinha ponto de venda, né? Vocês deslancharam depois daquilo. Então, para explicar um pouco o que é esse tsunami, porque as pessoas não vão entender, né? Então, foi uma grande aposta. A gente estava de olho na cidade, observando que tinha essa tendência, essa característica de negócio, né? E eu falo isso porque eu compro pães hoje de vários lugares, você sabe, encomenda de você às vezes, sim. E eu tenho comprado de um rapaz com alguma frequência, que era um jornalista, trabalhava cobrindo música lírica e está fazendo pães muito bons, que é o Marcos Féquio, tem um lugar chamado Forno Féquio, né? Então, é muito interessante essa movimentação na cidade. Agora, eu queria voltar para a sua carreira. Você é meio camaleoa como profissão. Você é filha da cineasta Suzana Amaral, sobrinha da curadora de arte Aracy Amaral, acabou fazendo cursos de artes cênicas na USP, era atriz, trabalhou inclusive com a sua mãe, né, no cinema. Depois foi cursar administração de empresas, né, uma especialização em marketing na tradicional Fundação Getúlio Vargas, né, trabalhou como RP de uma famosa agência de publicidade por anos e, de repente, os pães aparecem tardiamente na sua vida. Aliás, você ainda foi fazer curso de chefe de cozinha, né? Era isso mesmo que você buscava na carreira? Você queria ser padeira? Olha, na verdade, eu queria cozinhar, eu queria lidar com gastronomia a vida toda. Eu sempre gostei, mas lá, quando eu fui estudar na vida, era a última opção, nem existia faculdade de gastronomia. E aí, quando foi chegando no final, né, da minha carreira, vamos dizer, de RP, como se fosse de executiva de comunicação, eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero, que era a gastronomia. E fui fazer o curso de chefe. E no curso de chefe, que foi de 1 ano no Senac, a gente teve 3 semanas de panificação, 2 de panificação e 2, de confeitaria. E eu me apaixonei, porque eu falei, nossa, eu consigo fazer pão, porque para mim pão era uma coisa dos deuses, que não era para terrestres, entendeu? Era quase que... Quando eu vi que aquele desafio eu consegui vencer, porque aí eu comecei a fazer em casa e fui atrás e teimei, entendeu? Nossa, aquilo para mim foi... E aí pronto, aí me apaixonei e falei, é isso mesmo que eu quero. Mas é curioso, porque você estudou panificação originalmente aqui em São Paulo, não ficou muito feliz com o resultado do curso, conversamos sobre isso uma época atrás, você foi para a França, né, nessa reputada escola Le Notre, que você comentou aqui, e ainda foi para os Estados Unidos, né? E como foram essas experiências? Elas foram fundamentais para que você se decidisse? Olha, totalmente, porque aqui, o que eu sentia muita falta aqui era da parte dos cursos aqui que eu fiz, era da parte da teoria, da compreensão do porquê. Dos fenômenos que acontecem com o pão. Exatamente, dos fenômenos, das enzimas, da farinha, por que a água é mais quente ou mais fria, qual a influência da temperatura, do tempo ou do próprio fermento natural.
E aí, assim, essa compreensão teórica mesmo, entendeu? Eu sentia muita falta. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiquei assim chocada, porque o Didier Rosada, que era naquela época o head chef, ele da escola da San Francisco Bacon Institute, ele assim a aula dele era uma coisa de tanto que a primeira vez que eu fui 2 vezes para lá. A primeira vez que eu fui lá para fazer o curso Advanced, o curso avançado. Porque eu falei, eu já estudei panificação aqui, um pouco eu já sei, não preciso começar a ir lá fazer o básico. Eu cheguei lá e falei, eu não sei nada. Eu falei, eu fiz o avançado, correndo atrás, eu falei, mas eu preciso voltar e fazer o básico. Aí eu voltei e fiz o artesã 1 e o 2. E aí eu fiquei mais tempo, mas eu voltei para fazer o básico, entendeu? E você ainda fez uns cursos no Chile com ele, né, com o Rada? Isso, então, porque aí, assim, ele é um fofo, ele é uma pessoa incrível. Eu tô louca para trazer ele aqui para o Brasil. Aliás, se tiver algum patrocinador para pagar a viagem dele, para trazer ele aqui para dar um curso, porque assim, toda vez eu falo com ele, ele me ajudou muito, inclusive, em janeiro, antes da pandemia, eu fui para Europa e fui visitar, passei 15 dias pesquisando padarias, boulangerie em Paris, peguei o avião, fui para Nova York, passei 15 dias pesquisando padarias para ver que linha que eu queria, né? E foi em Paris, com a Atelier Péan e a Circus Baker, que assim, eu me apaixonei e falei, é isso que eu quero. E, bom, mas aí eu fui para o Chile porque o Didier ele dá aulas, a cada 6 meses ele dá aulas numa escola, durante uma semana. Então, todas as vezes que ele vinha, eu ia lá fazer com ele, dar uma renovada, assim. Então, e agora com a pandemia, nada se aconteceu. Não está acontecendo muita coisa, mas pelo menos padaria pode funcionar, né? E você tem funcionado bem. Nossa, muito bem. Graças a Deus a gente alugou o imóvel uma semana antes do lockdown, né? No ano passado. Aí a gente tomou um choque, porque eu estou falando eu e meu marido, o Sérgio, que é meu sócio, e a gente falou, e agora? Agora vamos, né? E a gente não sabia o que ia acontecer, então a gente levou de março a setembro fazendo a reforma, em setembro a gente inaugurou, e agora a gente está assim, que é uma loucura. Eu já estou na minha capacidade máxima de geladeira, que eu chamo, porque eu faço toda a produção, ela dorme na geladeira, eu tenho duas mega geladeiras, mas eu não tenho mais. Agora, assim, quando chega 4 horas, já acabou, às vezes, tudo. E qual que é a importância do seu marido, Sérgio Minerbo, para o negócio? O que ele faz exatamente? Nossa, total diferença, porque o Sérgio, ele era CEO de uma indústria de vidro, e ele, assim, é o cara da administração. Sem ele, eu não ia ser nada, porque eu fico na produção, eu cuido da criação dos pães, da produção, do meu pessoal ali da cozinha. Mas ele é o cara que está cuidando da loja, das compras, do atendimento, e assim, o atendimento que ele criou junto com as meninas que estão lá nos ajudando, nossa, é incrível. Ele faz um trabalho assim, ele se revelou, inclusive, porque ele sempre falava assim, eu sou CEO de indústria de vidro, eu jamais vou saber lidar com o público. Imagina, olha só. Ele assim, é capaz de quase levar no colo. As pessoas chegam e ele fala, mas eu posso pôr para você no saquinho um zip, para você congelar se você quiser. Imagina se aqui isso acontece, né? E você continua vendendo por encomenda, sem dar uso ao WhatsApp? Eu não mais, agora tá tudo no WhatsApp da padaria, mas é total, a gente tem assim, tipo, mais ou menos uns 30% é tudo reserva de gente que liga e faz a encomenda pelo WhatsApp, a gente ou manda entregar ou essa é apenas uma reserva que a pessoa vai lá retirar. Agora com a pandemia,
É óbvio que as pessoas estão preferindo muito essa entrega ou retirada só, a pessoa chega e retira, né? E vocês concentraram o negócio para a padaria, para o negócio, padaria, loja que vocês têm ali nos Jardins. Sim, na verdade, assim, eu tinha um forno, que é o forno de lastro, aqui no apartamento, que, aliás, eu agora estou no apartamento, eu tinha esse lastro aqui, mas lá para a padaria eu comprei um que é 4 vezes o tamanho. E aqui eu consegui assar 6 pães a cada. Lá eu consigo assar 24 pães a cada meia hora, entendeu? O de convecção também, o que eu tinha aqui era de 4 assadeiras, agora eu tenho uma lá de 9 assadeiras. Então, claro que tudo que eu não nem levei a maceira, por exemplo, eu tenho uma maceira de 30 quilos, aqui eu tinha uma de 8 quilos, tudo lá aumentou de tamanho, mas sim, agora a gente transferiu tudo para lá. E o que significa Zestzing? Esse nome não é difícil? Então, as pessoas perguntam, virou. É que eu sou meio, sei lá, eu gosto de coisa difícil. O Zing, eu estava lendo um livro de gastronomia em inglês, não me pergunte, porque eu não consigo lembrar qual é o livro. E estava escrito assim: o Zing da gastronomia. O Zing é no sentido da paixão, do entusiasmo, da energia da gastronomia, que é uma gíria em inglês, Zing. O Zing da gastronomia, o Zing da música. E aí eu falei, nossa, que nome legal esse. Naquela época que eu criei esse nome, inclusive, eu era personal chef, eu fazia jantares, então começou, inclusive, para isso. E aí eu juntei com o Zeste. Zeste é a raspa do limão, que são os cítricos, né? Então, e eu juntei o Zeste com o Zing. E aí, quando veio a padaria, eu mantive o Zeste Zing e ficou, principalmente porque eu já tenho a marca, né, patenteada, então eu juntei e ficou Zeste Zing Padaria Artesanal. Porque tem tudo a ver. E o Zeste, quando você vai no Google, também é energia, entusiasmo, alegria. Eu amei, porque agora é em dobro, entendeu? Entendi. E é bom porque é uma marca única, né? As pessoas se debatem com isso, escolher um nome que não tenha no mercado, né? Isso, exato. É. Você optou por não ter nada para comer lá. As pessoas passam e tomam. Vai ter um cafezinho? Essa regra é temporária? Como será isso? Olha, no início, a gente tem lá um espaço, inclusive, para o café, um espaço para máquina de café, que a gente queria pôr uns cafés diferentes, assim, café de microprodutores, e a gente também tinha lá um lugar para ter uma geladeirinha, para ter uma água, um suco. Só que, assim, com a pandemia, isso a gente eliminou, mas a ideia, todo mundo vai lá e fala assim, mas não tem um cafezinho? Aí a gente fica pensando, se a gente não tem tempo nem para atender o cliente, porque fica a fila lá fora, você imagina se as pessoas entrassem e tivesse café. A gente estava perdido, entendeu? Então, assim, aliás, vai abrir um café de take away, do lado, que era onde era uma lavanderia, eles vão abrir um café. Então, toda vez alguém pede e fala assim, não, mas vai abrir aí do lado, entendeu? Que na Califórnia, inclusive, tem uma padaria que é pequenininha, assim, que nem a minha, e do lado tem um café com um lugar para sentar. As pessoas compravam na padaria, iam tomar café lá, levavam o pão e ia sentar lá. A gente não tem estrutura nem tamanho para ter realmente café. Eu gostaria de ter um parquilete na frente, que as pessoas pudessem, sei lá, se tivesse esse café no vizinho, ou não sei, a gente não tem muito como ter estrutura lá para servir café. As pequenas padarias são uma tendência? Você acha que elas vieram para ficar? Olha, eu acho que sim, porque que sim, não, eu acho que tem de tudo, né? Acho que vai continuar tendo a Juliette, que é ali no lado, a padaria grandona, né? Como a Le Pão Cotidiano, acho que vão continuar existindo essas grandes padarias que, na verdade, são lugares de serviço, né? Que o pão não é o principal, vamos dizer, foco, como a minha, porque lá você só vai para comprar pão ou vinoicerie, folhados, brioches, essas coisas. O que eu vejo muita gente
têm esse sonho, muito padeiro, né? Que padeiro como eu, que está em casa, tem esse sonho de ter. Então, acho que vale tudo, né? Assim, também ter todas as opções, eu acho que também devem evoluir. Cláudia, que aliás é conhecida como Cacá, qual o conselho que você daria para quem quer fazer um pão agora porque ouviu nossa conversa e ficou morrendo de vontade? Claro, um conselho além daquele de passar e pegar o fermento natural na padaria. Qual é o conselho? O conselho principalmente é ter paciência, porque pão, ainda mais de fermentação natural, não se faz já. E a outra ideia, eu acho, seria fazer aquela receita do pão sem sova, que é uma receita bem popular na internet, que é um pão que você mistura e vai só dobrando o pão ao longo do tempo, sem ter que bater em máquina ou sovar na mão, entendeu? Que é um pão com uma hidratação mais alta, e não querer já de primeira fazer aquele pão cheio de alvéolos, aquela coisa que a gente vê no Instagram, entendeu? A ideia, eu acho que é seguir o passo a passo de uma receita. Quem quiser pode pedir que eu mando a receita do pão sem sova e ter paciência, mas com certeza é uma coisa muito, muito legal, satisfatória fazer um pão em casa. Qualquer um poderia fazer, basta ter o levain, que aí eu sugiro, passa na padaria, entendeu? E pega uma iscazinha, né, que é um starter que a gente chama, e seguir a receita e ter paciência e observar. E outra coisa mais importante para fazer um pão, acho que é nada melhor do que fazer, porque não é de primeira que você vai conseguir. Se fizer, é bem sorte de aquele principiante, né? Assim, deu. Mas se não, é fazer uma vez, olhar, fazer outra vez e estudar bastante. Tem uma literatura gigante para você conhecer. Aliás, uma ideia minha é realmente conseguir tempo para fazer cursos de pães lá na padaria, em horários alternativos, né, da produção. E a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria saber se no Instagram da Zest Zing Padaria Artesanal tem alguma dica, algum conselho, ou só são fotos de pães? Olha, quem faz o Instagram, inclusive, é minha filha, a Camille, que ela é formada em publicidade. Ela faz muita coisa bem mesclada, assim, de vez em quando ela usa, claro, é muito mais, muitas vezes, vitrine, mas a gente tem procurado, às vezes, dar uma dica aqui, outra ali, no próprio texto, falando por que é o pão assim, assado, mas, claro, eu acho que se eu tivesse tempo, entendeu, a gente conseguiria fazer uma coisa um pouco mais, vamos dizer, de conteúdo didático, assim. Como vocês perceberam, eu estou morrendo de vontade de comer de novo esse pão de cranberry e nozes, né? Que é o verdadeiro achado da vitrine da Zest Zing Padaria Artesanal. Se você ainda não conhece, ela fica na Alameda Tietê 496. Tem um telefone que é o 94-340-9515, que funciona também como WhatsApp. Eu quero deixar meu abraço e agradecer essa craque em panificação que é a Cláudia Rezende. Muito obrigado, Cláudia. Eu que agradeço, Arnaldo. Nossa, foi muito legal e eu espero você e todo mundo lá. Mesmo com a pandemia, a gente está atendendo. E tem pão de cranberry e nozes todos os dias e outros pães também. A gente vai seguindo todos os protocolos. Sim. Máscara é indispensável, álcool em gel e manter o distanciamento. Inclusive na padaria só podem 2 pessoas por vez. Por isso que também muitas vezes faz uma fila lá fora. Mas dá para ter paciência que a gente está mantendo o distanciamento lá dentro. Mais uma vez, contamos com os preciosos trabalhos de edição de Rafael Bertazzi. Termina aqui esse episódio de Gastronomia Descolada. Deixo meu abraço e te espero no próximo programa. Até lá!